Olá pessoal, hoje nós vamos estudar então a tabela periódica. Aqui na tabela nós temos 118 elementos e bastante informação sobre cada um deles, tá? O primeiro elemento da tabela está aqui, que é o hidrogênio, e o último está aqui, ó, que é o elemento 118. Na tabela a gente vai usar muito essa legenda que tem aqui embaixo, ó. Ela tem todas as informações que a gente precisa saber. Começando pelo símbolo do elemento, MD, sempre a primeira letra tem que ser maiúscula, a segunda minúscula. E embaixo está o nome dele, MD é o símbolo de Mendeleev. Em cima, a massa atômica dele. E embaixo, no pezinho da letra aqui, ó, o número atômico, número 101. Também tem aqui a distribuição eletrônica deste elemento. Lembra que nós falamos da eletrosfera, que a eletrosfera poderia ter 7 camadas eletrônicas? Então, aqui, ó, esse elemento, ele tem as 7 camadas eletrônicas. Outros vão ter menos, tá? E esse númerozinho que tá aqui é a quantidade de elétrons que tem em cada camada. Primeira camada é a K, segunda é a L, M, N, O, P, Q. Não tá escrito as letrinhas aqui, K, L, M, mas daí a gente sabe assim por ordem, ó, de cima para baixo, tá? Aqui também tem a informação do elemento dizendo qual estado físico ele é encontrado na natureza. Nesse caso aqui, o Mendeleev, ele é encontrado no estado sólido. Pode ser sólido, líquido ou gasoso. E aqui também tem uma outra informação, que é dizendo que esse material aqui, ele é radioativo artificial, ou seja, ele foi criado em laboratório. A tabela também tem grupos, tá? Ela tem 18 grupos. Os grupos são as colunas aqui, ó, na vertical. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, até o grupo 18. Nós temos que perceber que na tabela, aqui esse meio dela, ó, onde está escrito elementos de transição, esses elementos que vão daqui até aqui, ó, eles fogem algumas regras, tá? Os outros elementos daqui e daqui são elementos que têm regras, que a gente vai estudar algumas regrinhas, mas estes aqui, eles fogem a essas regras. Que regras são essas? Por exemplo, os elementos, todos esses elementos aqui que estão no grupo 1 significa que eles têm um elétron na última camada. Todos eles terminam com 1, ó. Todos eles terminam em 1. Então, os elétrons foram divididos lá nas camadas K, L, M, N, né? E sempre acabou com 1, ou seja, a camada de valência terminou com 1. O grupo 2 vai terminar sempre com 2 elétrons. E aqui, depois a gente vai pular, ó, para o grupo 13, que vai terminar com 3. O grupo 14 com 4. Grupo 15 com 5, 16 com 6, 17 com 7 e o 18 vai terminar com 8 e em seção o hélio, que só tem 2. Na horizontal, a gente tem os períodos, tá? Então, período é na horizontal. Por exemplo, o período 1. Quem são os elementos do período 1? O hidrogênio e o hélio, porque daí a gente vem assim na horizontal, tá? Período 2, o lítio, o berílio, todos esses elementos aqui, tá? Nós temos 7 períodos. Por quê? Porque são 7 camadas eletrônicas. Então, os elementos que estão no período 1 têm uma camada, somente a camada K. Os que estão no período 2 significa que eles têm 2 camadas eletrônicas, a K e a L, e assim até o 7. Bom, e as cores? Em azul a gente tem os elementos que são metais. Os metais são aqueles que conduzem muito bem a eletricidade. Em amarelo, a gente tem os não metais. São aqueles que não conduzem tão bem
eletricidade. E em verde, a gente tem os chamados gases nobres. Gases nobres são aqueles gases que não sofrem, não fazem ligação química, que é um próximo conteúdo que a gente vai estudar, é ligação química. E a gente vai ver que todos os gases que estão neste grupo aqui, que é o grupo 18, todos eles não fazem ligação química. Por quê? Porque eles já são considerados estáveis por terem a camada de valência com 8 elétrons. Tirando o hélio, que é uma exceção, o hélio ele só tem 2 elétrons, tá? Mas mesmo assim ele é considerado estável e é considerado um gás nobre. Os outros gases deste grupo, todos eles têm a camada de valência, ou seja, a última camada, terminando com 8 elétrons. Por isso chamado de gás nobre, porque ele não precisa fazer ligação química. Bom, como que nós vamos nos organizar e o que a gente vai fazer de atividades sobre a tabela periódica? Atividade simples, onde vocês vão olhar o elemento, procurar o elemento e descobrir qual é a massa atômica, o número atômico, quantas camadas eletrônicas ele tem. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o elemento boro. Tá aqui. O elemento boro, ele é do grupo 13, né? Grupo é na vertical, grupo 13, período 2, tá? Tá aqui, ó, período 2. Se ele tá no período 2, significa que ele tem 2 camadas. Tá aqui, ó, 1, 2. O elemento boro, o símbolo dele é a letra B, a massa atômica dele é 10,8 e o Z, o número atômico, é 5. Vamos pegar o ferro agora como exemplo. Ferro, qual é a posição dele na tabela? Grupo 8, vou usar só o 8, ó. Porque observem que aqui tem 8B, aqui também tem 8B, ó. Isso é uma outra classificação, tá? Então, eu vou chamar só de grupo 8. Qual é o família não. Qual é o período dele? Período é 4. Número atômico, esse que tá aqui no pezinho, é 26. E a massa atômica dele é 55,8. O símbolo do ferro é Fe, primeira maiúscula, segunda minúscula. Se por acaso eu perguntasse para vocês quantos elétrons o ferro tem na última camada, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. A gente vai olhar todas as camadas aqui, ó. A primeira é a K, a L, a M e a N. Então, ele termina na camada N e tem 2 elétrons, né? Na camada de valência, que é a última camada.